Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos a essa chamada. Meu nome é Mitchell Warren, sou diretor executivo de AVAC e também presidente da Associação de Stakeholders da TB Alliance, dando as boas-vindas a essa revisão no meio do ano, mas há muita coisa para conversar sobre pesquisa e também a entrega de terapias inovadoras. É importante entrar e ter uma conferência para atualizar essa comunidade em geral. Primeiro, dando alguns avisos de logística. Nós sabemos que as pessoas que estão vindo do mundo inteiro, em diferentes fusos horários, em diferentes idiomas, temos tradução simultânea, que podem ver na transparência. É só clicar na Interpretation no fundo da tela. Importante, queremos ouvir de todo mundo. Só temos uma hora e não sabemos se vamos cobrir todas as questões, mas podem mandar questões no Q&A depois de 2 anos e meio dessas realidade virtual e ao longo dos anos vocês já conhecem bem a função Zoom, mas por favor coloquem as perguntas e questões, senão podemos responder tudo, vamos poder responder mais adiante aos participantes, porque são temas tão oportunos e também vamos gravar para disponibilizar para as pessoas que não podem participar ao vivo, podem depois visitar e ouvir. Eu quero falar rapidamente. Muitos de vocês sabem e conhecem bem a Aliança há 2 décadas, na próxima, liderando a pesquisa em tuberculose com comunidade, pesquisadores, cientistas, gestores, desenvolvedores de produtos para avançar o desenvolvimento e a entrega de terapias inovadoras para a tuberculose. E é uma jornada notável que nós fizemos na Aliança e todos nós na Associação de Stakeholders. E podemos, então, discutir algumas novidades para compreender e ouvir mais sobre isso. Na próxima transparência, tenho o orgulho de fazer parte há vários anos e poder Greg Foundry nos últimos 2 anos, e como podemos ver aqui nessa transparência, um grupo de associações bem diversificado, porque no final do dia, o trabalho que nós fazemos não é apenas governança, sociedade civil, é todos nós colaborando, e é isso que vamos falar hoje. Para tanto, hoje passamos para a próxima transparência, vou mostrar a agenda. Estamos começando com um pouco de atraso, mas o que esperamos fazer, passando para a próxima página, na próxima hora, eu vou apresentar o presidente da TB Alliance e uma revisão da perspectiva dele, depois uma atualização de pesquisa operacional com a Natália Litvinenko, vai chegar daqui a pouco, que está liderando esse trabalho. Depois vamos ter o painel moderado e para atualizar isso, coloquem as perguntas na função Q&A. Essa reunião é tão oportuna porque muitos de vocês sabem, a OMS recentemente desenvolveu uma orientação rápida sobre o escalonamento de novas terapias para a tuberculose. E vamos discutir esse novo plano da OMS. Mas antes de começar, quero rapidamente apresentar o novo colega, Pietro Turini, que chegou na Aliança para assuntos externos como vice-presidente, dando as boas-vindas a Pietro Turilli para a reunião dos stakeholders, para dar um bom dia. Muito obrigado, Mitchell. É um prazer estar e fazer parte dessa organização fantástica e para interagir e trabalhar com vocês. Eu aguardo com muita satisfação. Fantástico, muito obrigado, Pietro. Tão importante quando a pesquisa, é importante enquanto desenvolvimento de produtos, tudo isso começa com o paciente em mente, centrado nas pessoas que buscamos servir. Vamos começar tendo um vídeo rápido da África do Sul, um sobrevivente de tuberculose que vai dar a perspectiva que é o mais importante, do ponto de partida do paciente. O vídeo, por favor, então. Antes de ter tuberculose, trabalhava, quando eu
fiquei doente, fui a uma clínica local, me senti fraca, havia muitos comprimidos, vomitava. Depois de vários meses de sofrimento, uma palesa entrou no estudo clínico. Eu fico muito feliz com a pesquisa que me ajudou. Se não fosse pelo programa de pesquisa, não teria sobrevivido. E fico muito grata por isso, então. Muito obrigado, uma palestra. É tão importante ter essa perspectiva. Ficamos gratos pela sua participação no ensaio clínico que levou a esse ponto. É um prazer, então, apresentar Mel Spiegelman, que é líder da TB Alliance e desenvolvimento de medicamentos para tuberculose há vários anos. Adoraríamos ouvir a atualização do estado da pesquisa. Mitchell, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão participando desse webinário tão importante. Então, hoje queremos focar nos eventos incríveis que aconteceram nos últimos meses, que nos levaram ao lugar que estamos hoje em termos do potencial de realizar melhoras na tuberculose resistente. Próxima para transparência. Mas, começando, aqueles que talvez não conheçam o início dessa jornada, quero falar sobre o primeiro estudo que nos levaram aonde estamos hoje. O primeiro estudo chamava-se NIX-TB, BPAL, que vamos falar hoje, as ramificações dessa terapia. Os resultados já foram publicados, muitos de vocês sabem, em 2020, e basicamente isso foi um estudo que investigou o que chamava-se tuberculose extensamente resistente, e os resultados finais é que descobrimos uma taxa de cura de 90%. Esse grupo de alto risco de tuberculose extensamente resistente, que antes recebeu apenas 20% a 30% de cura anteriormente. Então, na próxima transparência. Próxima transparência. Sim, muito obrigado. Então, uma das principais características dessa melhora, obviamente, era a taxa de cura, a cura de pacientes, como também a característica de que isso levou a uma diminuição na carga de comprimidos na duração do tratamento de 18 meses ou mais, quando começamos o estudo NIX-TB para 6 meses, e uma queda no número de comprimidos de mais de 14 mil comprimidos, mesmo com desfecho ruim com a terapia anterior até então, chegou a menos de 750 comprimidos total, que é muito ainda, mas obviamente é uma melhora muito importante, de 14 mil para 750 comprimidos no total, com base em grande medida nos resultados do estudo NIX-TB. Nós depois aplicamos primeiro com a FDA, solicitamos o registro com a FDA. Estávamos muito felizes ao saber, na revisão da FDA e o Comitê Consultor, Pretomanida foi a primeira nova droga aprovada pela FDA para tuberculose resistente, isso não com base no desfecho indireto, mas de clínico, de cura. Também eu acho que mesmo talvez muito mais importante do que isso, realmente deixou a base para a aceitação do conceito de desenvolvimento de esquema, de aprovação de esquema. Isso é o primeiro medicamento aprovado para o tratamento de tuberculose resistente como parte de um esquema específico, não apenas um acréscimo a 5 ou 6 outros medicamentos, mas aqui uma receita, entre aspas, para clínicos e programas para utilizarem. Então, o que nós tínhamos era esse esquema de 3 medicamentos oral com 6 meses estudado enquanto esquema específico. Passando para a próxima transparência, então.
Certamente não queríamos interromper naquele momento. Então, imediatamente depois dos resultados do estudo NICS-TB, nós prosseguimos com múltiplos parceiros para descrever ou de tentar descobrir melhoras adicionais nesse esquema BEPAL, e tudo isso levou até a solicitação ano passado para a OMS de mais consideração e revisão em termos de orientação para países e outros parceiros, e dados não apenas do estudo NICS-TB, como também o estudo posterior ZENICS e outro estudo feito pelo MCF chamado TB Practical. Os dados submetidos à OMS incluem dados sobre toxicologia pré-clínica, que era uma questão nas outras revisões anteriores, além de alterações hormonais em homens durante os estudos clínicos, e também um estudo sobre paternidade. Isso foi muito importante para ter todos esses dados, os dados hormonais, e um estudo de paternidade. Isso foi mostrado, os dados hormonais, na Union Journal. Isso foi publicado. Então, novamente, estou ciente da limitação de tempo, então vou falar rapidamente aqui, olhando a próxima transparência. Então, avançando, os dados foram submetidos à OMS, e a OMS agindo de uma maneira tão rápida, reuniu um grupo para avaliar esses dados todos em termos de fornecer orientação sobre o uso de diferentes esquemas BEPAL que foram estudados, e depois, de maneira muito rápida, embora fossem muitos dados submetidos que têm que ser avaliados, uma comunicação rápida foi emitida recentemente que incluía o seguinte: eu vou ler isso porque realmente é crítico, que o esquema de BPANM, que incluía os 3 medicamentos de bedaquiline, pretomanide e linezolida, e com acréscimo de moxifloxacina também, e importante também linezolida, utilizando com a dose de 600 miligramas em vez da dose 1.200 miligramas, que esse esquema pode ser utilizado programaticamente no lugar do esquema de 9 meses ou maior, de 18 meses. Então, o próximo passo e peça da comunicação rápida é que o esquema pode ser utilizado mesmo sem moxifloxacina, apenas os 3 medicamentos BEPAL, sem o M, no caso de resistência documentada a fluoroquinolonas. Então, mesmo que fluoroquinolonas, que não seriam eficazes, os 3 medicamentos BEPAL acrescentaram um benefício tremendo para os pacientes. E a última informação que eu quero destacar, que foi publicado na comunicação rápida, que é dados novos sobre a segurança de pretomanida com base em avaliação hormonal em 4 estudos clínicos, que junto com o estudo de paternidade foram também avaliados, isso tudo, e aliviaram as preocupações anteriores sobre toxicidade reprodutiva. Isso forma a base do que vamos ouvir hoje dos especialistas, em termos daqueles que agora vão estar na posição de avaliar o que isso significa em campo para pacientes, programas também daqui para frente, e realmente tentando fazer o que exatamente Mitchell se referiu antes. Todo esse trabalho não vale tanto se nós não tivermos rapidamente para pacientes que precisam e vendo os resultados em campo nos pacientes na prática. Então, a última transparência, vendo a próxima transparência, seria omisso se não reconhecesse o grupo de apoiadores que possibilitaram esse dia para avançar. Então, certamente, inclui todos os doadores listados aqui nessa transparência, mas, obviamente, também uma gama de outros parceiros. Não basta o tempo aqui para citar todos aqueles
apoiadores, mas talvez é importante reconhecendo os pacientes que participaram nos ensaios clínicos e certamente agradecemos profundamente a todos esses pacientes para realmente, potencialmente, colocar as vidas em jogo para experimentar algo realmente novo. Então, dito isso tudo, agradeço profundamente. Na próxima transparência, certamente esperamos que tenhamos tempo suficiente para ter perguntas e respostas para alguém que tenha, porventura. Então, muito obrigado. Fantástico. Muito obrigado, Mel. Muito obrigado. Talvez seja a pergunta mais importante. E daí? E o que agora? Então, esperamos fazer nos próximos 40 minutos. Para começar, eu vou passar para outra experiência de um paciente de tuberculose. O motivo para esse trabalho é de Maria, da Ucrânia. Eu trabalhei numa fábrica de portas na Polônia e foi quando desenvolvi a doença, me informaram que fui infectado há mais de um ano. Antes comecei meu tratamento lá na Polônia, meu médico me contou se eu quisesse, eu poderia entrar num tratamento melhor. Inclusive, eu claro que fico feliz porque melhorei, então não perdi muito tempo porque o tratamento foi rápido e eu diria que todos podem usar porque vão melhorar realmente com esse tratamento. Muito obrigado, Maria. Obviamente, é uma jornada notável como paciente de tuberculose na Ucrânia. Quero começar a próxima parte prestando solidariedade a todo o povo da Ucrânia que estão lidando não apenas com a tuberculose, como o caso há vários anos, mas obviamente com os eventos horríficos nos últimos meses. Então, somos gratos por esse envolvimento. É exatamente isso que torna Natália Litvinenko ela é tão importante, porque a pesquisa que Mel descreveu só importa se podemos operacionalizar. Então, a ideia de pesquisa operacional que fazemos saindo dos ensaios clínicos é tão importante. Então, passo a palavra para Natália, que é chefe de pesquisa de tuberculose multiresistente para uma perspectiva sobre a pesquisa operacional. Quero me apresentar. Meu nome é Natália Litvinenko. Trabalho no Instituto Nacional de Tuberculose em Kiev como chefe do Centro de Pesquisa de Tuberculose Multiresistente, implementando BEPAL, foi feito e levou a condições de pesquisa operacional na Ucrânia, com estudo piloto para avaliar a eficácia e segurança de terapia antibacteriana com o esquema BEPAL. A pesquisa operacional é realizada com base no Instituto Nacional de Tuberculose dentro do projeto internacional implementado pela OAT com a organização ucraniana com apoio técnico de KNCV. Planejamento na Ucrânia foi realizado com sucesso e com 130 pacientes foram triados para BEPAL e 170, aliás, e 154 iniciaram e continuaram com o tratamento BEPAL, 97 dos quais tiveram um desfecho de tratamento, resultado antes da guerra com a Rússia, antes de fevereiro de 2022, o desfecho do tratamento da coorte ucraniana, a cura para tratamento completo quando receberam em 112 pacientes, 72,7% dos pacientes e, além disso, 30 pacientes continuaram com o esquema BEPAL, agora com prognóstico positivo sem falhas terapêuticas. Apenas 2 pacientes faleceram e 4 pacientes foram inscritos depois para perdidos para seguimento, e 3 pacientes interromperam BEPAL devido a diferentes questões. Interrupções do esquema BEPAL foram registrados em 3,2% dos pacientes. Efeitos adversos entre os pacientes incluídos foram
notificados em 79 pacientes, 81,4% dos pacientes, inclusive reações adversas graves. E reações adversas graves foram registradas em 37, ou seja, 38,1% desses pacientes. Os principais eventos adversos foram hepatotoxicidade em 24,7% dos pacientes, mielossupressão em 38,1% dos pacientes, neuropatia em 25,7% dos pacientes. Na Ucrânia, as seguintes situações surgiram depois do início da guerra. A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 foi muito agressiva e tem sido 20% do território do país já foram ocupados, os hospitais foram destruídos em algumas regiões, o acesso aos testes laboratoriais é limitado. Então, principalmente no início da guerra, e tudo isso acompanhado por uma maior migração dos pacientes. Como eu já disse anteriormente, apenas 3 pacientes interromperam o tratamento devido à guerra. Conseguimos manter os pacientes sob tratamento graças ao esquema de terapia diretamente observada e transferência de medicamentos aos pacientes em parceria com nossas organizações nacionais de pacientes e chama-se TB People Ukraine. E escolhemos manter os pacientes sob tratamento nessas condições. O esquema mais curto, com pequeno carga de comprimidos com BPAL, é o ideal. A maioria dos pacientes são curados ou concluem o tratamento com BPAL. Todos continuaram a vida diária, sem limitações na vida diária. O futuro do tratamento de tuberculose resistente e suas inovações, o diagnóstico da tuberculose com novas inovações e diagnósticos, e como disse, e tratamento de tuberculose tais como BPAL e BPAL-M, com esses 2 esquemas. Ao mesmo tempo, nosso Centro de Pesquisa em Tuberculose Multiresistente no Instituto Nacional de Tuberculose está pronto para cooperar com a TB Alliance para desenvolver todas as inovações no tratamento da tuberculose. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Natália. Antes de receber os 3 panelistas, queremos ouvir mais uma perspectiva de pacientes das Filipinas, de Ana Cristina, das Filipinas, uma paciente. Sou Ana Cristina Pelayo, de Pampanga. Fui diagnosticada com tuberculose extensamente resistente em 2021 e agora em março de 2022 estou livre de tuberculose. O primeiro tratamento que recebi foi de primeira linha, com 6 meses. Esse BPAL, porque meu médico me disse que havia uma cura, finalmente os resultados chegaram. Doutora Irene disse que meus pulmões haviam melhorado. Eu achei um milagre, inclusive. Muito obrigado, Ana Cristina, das Filipinas. Tenho a felicidade de chamar vários panelistas, já conhecer Natália, da Ucrânia. Quero também dar as boas-vindas e introduzir Luiz Cepeda Teng, presidente de TB People, na Filipinas, Norbert Najeka, que é diretor de controle de tuberculose no Departamento de Saúde da África do Sul, e Suvaram Sahu, diretor executivo da parceria Stop TB. Uma das coisas que vocês já viram que o painel representa não é uma organização única ou grupo de atores que podem fazer isso sozinhos. Todos nós juntos. Vamos começar com 3, Louis, Norbert e Sangue. Podem rapidamente, em 2 minutos, descrever particularmente as novas diretrizes que Mel descreveu, a comunicação rápida da OMS. Isso pode significar o que para os programas nacionais de tuberculose, começando com Louis, de Ana Cristina, das Filipinas, e você das Filipinas também liderando a organização de TB People. Então, começando com Louis Cepeda Teng, boa tarde, boa noite e bom dia a todos.
E, novamente, sou Luiz Cepeda Tem, sou sobrevivente de tuberculose e meningite. Quando ouvimos da comunicação rápida, ficamos muito empolgados, porque, claro, que com o que a minha experiência foi 24 meses de tratamento e todos ficávamos impressionadíssimos com os esquemas, que serão 3 comprimidos e 6 meses. Um esquema muito mais curto, mais de 20 pacientes por dia, com minha equipe. Todos realmente estão nos pedindo e perguntando qual é a outra alternativa que devemos fazer com nossa ansiedade e todas essas medidas. Eu acho que nós agora temos boas notícias. Todos os dias ouvimos os pedidos dos pacientes e a comunicação rápida e meu grupo, eu sei que estão acontecendo para garantir que esteja acontecendo este ano. Muito obrigado, Louis. Norbert, talvez na África do Sul, onde isso é tão urgente, adoraríamos ouvir sua perspectiva sobre a comunicação rápida e o que vem agora. Então, muito obrigado, Mitchell. É maravilhoso para nós na África do Sul. Isso é como eu dizer bom Natal, um presente de Natal. Não acreditamos quando chegou essa boa notícia em dezembro último. É importante para a experiência dos pacientes. Há poucos anos atrás, ficamos muito empolgados. Depois de 1 ano ou 2, as pessoas, os pacientes enfrentavam desafios para passar um tratamento de 18 meses com muitos efeitos adversos e a possibilidade vai melhorar com muito menos comprimidos, vai melhorar a experiência dos pacientes para o acompanhamento, isso e diminuir a perda do segmento, isso contribui para o sucesso do programa de tuberculose. Vamos começar a relatar taxas de sucesso de 80% ou mais até, por que não? Há pouco tempo atrás relatávamos menos de 50%, agora está em torno de 65% e 70%, mais 80% ou mais 90%. Não é ruim, mas também menos comprimidos, menos testes, menos dinheiro também do bolso do paciente quando tem que viajar até a clínica. E esse esquema BEPAL tem potencial para comprovar a capacidade de fazer o trabalho, porque é fácil de explicar e quando você tem resposta excelente dos pacientes, motiva a equipe, inclusive, para continuar e persistir para fazer isso. Estamos empolgadíssimos, aguardamos, então, até o final do ano, implementar isso, escalonar isso antes do Natal, que será um presente de Natal. Excelente, Norbert, então. Eu sei que está no inverno agora, em Pretória e Joanesburgo, então é ótimo ter um presente de Natal antecipado, então, passando para essa parceria de tuberculose e associações, a comunicação rápida. O que vem agora? Então, a pergunta é essa. Está mutado, colega. Muito obrigado, Mitchell. Acho que o conselho rápido a orientação rápida da OMS, estamos muito empolgados com essa orientação rápida da OMS, mas eu destaco 3 coisas aqui, porque estamos muito empolgados para ver se outros também concordam. Primeiro, Mel apresentou que isso é um esquema mais curto. Eu não vou elaborar sobre isso. Eu, como Suvanand Saul Norbert, se referiu a isso. Tudo que é novo sempre temos um temor na cabeça que será mais caro. Esse esquema não é, olhando então a média do que os países gastam com um tratamento de tuberculose multiresistente,
será menos do que estão gastando atualmente. Para a maioria dos países é assim, então. Então, gostaria de destacar isso, novos sinais, nova ciência, novas terapias, que não é mais cara essa terapia nova. Faz sentido para escalonar, centrado no paciente. Pensamos sobre o sistema de saúde que fez a licitação e tudo mais, mas nos esquecemos do centro no paciente. Esse esquema, como vocês viram, é centrado no paciente. A carga de comprimidos foi reduzida, o engajamento com o sistema de saúde reduz para 6 meses, e grande benefício para as pessoas tomando o esquema. E para finalizar, a parceria com o Stop TB, temos 4 braços que usamos com novas tecnologias, ou terapias ou diagnósticos. Primeiro, vocês ouviram Natália, que a Ucrânia, ela falou sobre o estudo lá. Pesquisa operacional foi financiada pela parceria Stop TB. Queremos financiar mais, mas faremos isso e aguardamos a criação de melhoras e algumas partes de pesquisa sobre isso. A segunda parte é GDF, os preços estão listados, é só enviar o pedido para o Fundo Global e para a GDF e prosseguir com o processo. 3, temos um papel importante na incidência, advocacy. Temos um componente global de incidência, mas em países grandes temos grupo de incidência nos países e fazemos esse trabalho para destacar novas terapias diagnósticas e para como escalonar isso. E o quarto componente, nós temos uma equipe que fornece ajuda técnica quando as pessoas, na discussão, eu vou contar também sobre as oportunidades que estão aparecendo, que são muito importantes nos próximos meses, que podemos fornecer apoio técnico para os países para construir a estratégia nacional e as propostas nacionais de tal maneira que seja com boa ambição para escalonar isso tudo. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos pelos comentários e rapidamente, então, para poder chegar às perguntas que já estão chegando, e incentivamos a todos os participantes na chamada que continuem mandando as perguntas aqui. Quero centrado nos pacientes, passando para você, Louis, pensando as pessoas, obviamente, que precisam como recipientes dos medicamentos. Você começou uma organização que é uma abordagem centrada nos pacientes. Podemos falar sobre o papel que a sociedade civil, particularmente defensores dos pacientes, podem desempenhar, mas operacionalizar essas diretrizes, o papel dos grupos comunitários. Sim, eu posso compartilhar uma história que aconteceu aqui. Estávamos ajudando alguém, uma pessoa com tuberculose, que também é uma idosa, e fizemos uma ajuda virtual e aparentemente o profissional de saúde, eu não posso incluir porque ela não tem carteira de eleitora, temos que garantir, eu não tinha uma carteira de identidade. Qual é a política que as pessoas conhecem? Não há exigências. Aonde esteja a pessoa, a exigência vem depois. Nosso papel seria de monitorar se esse tipo de situações acontecem, esses entraves burocráticos, para destravar o processo. Sim, podemos monitorar e garantir que o processo siga tranquilamente pelos profissionais de saúde, para garantir que todos a estratégia centrada em pacientes e pessoas portadoras de deficiência também, para acomodar, e temos que realmente garantir que esses profissionais de saúde compreendam esses esquemas novos, que estaremos lá para monitorá-los. Excelente. Monitorar é tão importante. É um bom lembrete que todos os avanços não é o produto, são os programas que entregam. Então, que Luiz disse também, e talvez seja uma boa transição para os outros colegas, em termos de avançar. A questão chegou para você, Norberto, como
como a África do Sul passa de uma recomendação da OMS para escalonar em nível nacional o esquema. Muito obrigado pela pergunta. Para nós, o que é crítico é preparação e estamos cientes, BIPAL-M, muitos dados da África do Sul de pessoas que contribuíram para isso. E realmente queremos ser o primeiro programa na África do Sul, porque é o mínimo que podemos fazer para as pessoas que contribuíram para isso. Então, o que estamos fazendo é preparar há 2 anos, escalonando BEPAL, o programa de acesso clínico a BEPAL, para 5 províncias. Então, outra pesquisa será para implementação programática para nossos parceiros, particularmente para nos apoiar com o programa e nos deram o que nós precisamos. Então, claro, com capacitação, devemos capacitar, falamos com os programas locais e, felizmente, temos financiamento do Fundo Global para comprar os fármacos nos países, inclusive Pretomanide. Então, o que estamos tentando fazer agora é de comprar Pretomanide, como também do Conselho Nacional de Saúde, que o chefe de departamento de todas as províncias. Então, quando tivermos o sinal verde para obter e licitar os medicamentos, podemos, então, em termos de financiamento, vamos financiar e solicitar do Fundo Global. Temos um financiamento condicional, que é dinheiro do governo, para apoiar novas iniciativas. Então, estamos numa situação boa para avançar. Estamos no caminho certo na preparação para a implementação do esquema BEPAL e BEPAL-M. Excelente. Muito obrigado. Compreender cada um desses passos é muito importante. Natália, novamente, muito obrigado pela presença e participação. Pergunta, você falou sobre a pesquisa operacional. Você pode falar 2 palavras sobre a transição de pesquisa operacional para o uso programático? A pergunta é a distinção entre pesquisa operacional e implementação programática do esquema. Muito obrigada pela pergunta, que é muito importante, porque as condições de pesquisa operacional têm forte monitoramento, prescrição do esquema e programaticamente podemos melhorar essas abordagens se nós usarmos nas condições de pesquisa operacional e podemos melhorar a abordagem na prática programática, na implementação plena. Claro, na prática, se não tivermos, por exemplo, monitoramento forte, nós vamos receber resultados subótimos ou aquém de ideal. Não teremos essa alta eficácia de 95% ou mais. Então, é muito importante também compreender para os pacientes esse esquema de tratamento. E é muito importante também melhorar o apoio psicológico dos pacientes. Os pacientes precisam de apoio psicológico e precisam receber informação sobre o esquema
todos os pacientes devem compreender o que o esquema, por que é melhor para eles. Por exemplo, podemos discutir com os pacientes sobre a análise comparativa, 9 meses de tratamento, 6 meses, 18 meses de tratamento, e os pacientes devem compreender isso. E BPAL-M é muito melhor para os pacientes agora. E os pacientes compreendem isso. Se compreendem, não teremos problema com a adesão dos pacientes de BPAL e BPAL-M, mas o apoio psicológico melhora também, não apenas as condições operacionais. Informação sobre eventos adversos para os pacientes. É muito importante que os pacientes podem entender diferentes tipos de eventos adversos, taxas de níveis de sintomas, eventos adversos, e também os médicos, os serviços clínicos podem ter um nível, estão no mesmo nível com os pacientes. Podemos falar com os pacientes como amigos, não como pacientes e médicos separadamente. Então, isso é tão importante, Natália. Temos que encarar os pacientes como amigos e nós teremos, então, excelente adesão, sem problema, para melhorar o esquema. Não temos alto nível de perda de segmento. Apenas 5 pessoas foram perdidas para segmento. Mas é muito preocupante para segmento. É excelente. Então, é sobre algo que disse Norberto também, para esquemas simplificados para melhorar a adesão. E Natália falou sobre isso. Temos uma pergunta excelente. Não sei o nome. De Iêmen, doutor Abdulaziz Alabari, que pergunta, eu vou começar com você. Tem uma pergunta, pesquisa operacional sempre é necessária, é uma exigência. Podemos utilizar o esquema sem pesquisa operacional. Da sua perspectiva pessoal. Sim, então, com a orientação atual da OMS, podemos utilizar sem pesquisa operacional, lembrando a última diretriz para fazer o esquema BPAL sob condições de pesquisa operacional. A diretriz agora diz que podemos implementar em nível programático, então a maioria dos pacientes do país seriam elegíveis para um esquema curto de 6 meses de BPAL ou BPAL-M. Então, recomendaria prosseguir e ter um escalonamento, implementação plena de maneira programática. Então, os países, eu sei que têm seus próprios tratamentos e mecanismos, tem comitês que emitem diretrizes, essas diretrizes, quando necessárias em nível nacional, adaptam o esquema que esse comitê, qualquer que seja a entidade, consiga se reunir e emitir as recomendações nacionais, implementando plenamente em nível programático, em outras palavras. Isso é tão útil. Então, essa questão, obviamente, dos países tendo que descobrir o que é melhor para cada país. E realmente foi um ponto excelente. Norberto, você pode elaborar um pouco sobre isso da experiência sul-africana? Como você disse,
Os pacientes sul-africanos geraram muitos dados sobre esses ensaios, houve pesquisa operacional. Há coisas que vocês estão concebendo, como acelerar, que talvez fossem boas lições para outros países também? O que nós temos que fazer para acelerar é, primeiro, conversar com os comitês. E um ponto importante, países têm comitês que têm que fazer revisões, comitê de ética em pesquisa, por exemplo. Isso são coisas que temos que estudar e conversar também com... Temos que conhecer melhor o mundo dos pacientes para tomar as decisões. Muitos países fizeram revisões de diretrizes, muitos comitês, muita burocracia, capacitação. Isso pode levar mais de um ano, inclusive, para o processo de revisão. Queremos acelerar. Na África do Sul, fazer diretrizes que sejam mais extensamente implementáveis. Então, busca de casos e recuperação de tuberculose. Então, temos que mudar as diretrizes sobre os procedimentos de diagnóstico laboratorial, segmento laboratorial não mudou, apenas o esquema mudou. Então, nós estamos estudando essas questões em torno da área que precisa ser mudada, especificamente, não o esquema todo, mas o Comitê de Especialistas aconselha o programa de tuberculose em questões de tuberculose multiresistente. Esse comitê apoia as principais áreas com as quais trabalhamos e acho que algumas coisas podem ser feitas e certamente durante a reunião, o último grupo que estamos com 7 programas diferentes do mundo inteiro para compartilhar experiências. Todos os diretores de programas disseram que isso é algo que temos que fazer coletivamente nos nossos países. E foi muito animador ver que as pessoas realmente queriam mudar, querem avançar mais rapidamente. Espero, então, que vejamos esses 7 programas vão avançar mais rapidamente através dessa troca de experiências coletivamente. Eu ia perguntar sobre a fertilização entre países, entre aspas. É excelente saber dos 7 países que se reuniram. Eu queria uma pergunta para a sua apresentação de Christian Auer sobre a evidência. Você disse que de 1.200 miligramas para 600 miligramas de linezolida. Qual a evidência para mudar de 1.200 miligramas para 600 miligramas? Excelente, muito obrigado. Então, nós fizemos um estudo ZENIT, randomizando paciente para 4 braços, inclusive não apenas 1.200 contra 600 miligramas, mas diferentes durações de terapia, os 6 meses ou 2 meses. Isso, linezolida e rapidamente. Então, todo esse trabalho será publicado, esperamos, no futuro bem próximo, como vimos já. Eu acho que está bem próximo a ser aceito por uma revista, mas a mensagem final é que vemos que 600 contra 1.200 miligramas era a mesma eficácia básica em termos do percentual de pacientes curados, mas uma queda nos efeitos colaterais, especialmente a neuropatia periférica, como também a anemia, no lado imunológico, como efeitos colaterais. 600 miligramas basicamente é igual em termos de eficácia, com muito mais seguro. Então, isso foi a base, aquele ensaio clínico para nossa conclusão, que depois foi confirmada pelo grupo de orientação de desenvolvimento, está na comunicação rápida da OMS. Muito obrigado, Mel. É muito interessante. E outra lição excelente da natureza iterativa. Nunca é apenas um estudo, é o acúmulo ao longo do tempo. Então,
Eu queria realmente voltar a você. Houve um comentário, eu não sei a pessoa, mas do Congo, falando sobre as questões de estigma e discriminação contra as pessoas. Eu acho que realmente eles elude e tuberculose e Covid-19, sobrevivente das duas doenças, que faz a pergunta, o sofrimento do estigma e discriminação. Você tem algumas ideias, chegando ao final, sobre o papel de esquemas simplificados para reduzir o estigma e discriminação, e se houver uma relação para no futuro? Está mutada, Lui. Então, em termos do estigma e discriminação, será a solução, porque nem todo mundo sabe que a pessoa está com tuberculose. Nem todo mundo aceita que tem tuberculose sem evidências. Quando começamos a falar sobre tuberculose e os BPAL, não vai aceitar imediatamente. Então, estamos empolgados para fazer educação remotamente. Em 2006, 600 seguidores agora devido à versão no país. Então, para a parceria Stop TB, e conseguimos ter agora, aguardo mais líderes e procuro mais líderes no país para garantir que tenhamos a abordagem com qualquer pessoa que tenha essas ideias de que não podem ter, porque não é uma pessoa ruim, não pode ter tuberculose. Então, temos muitas estigma. Então, temos que ter mais líderes, torná-los porta-vozes para que todos os documentos internacionais, para podermos estudar e garantir que todo mundo, nesses nível comunitário, possa estar participando. Louis, fantástico. Chegando ao encerramento, você tocou num ponto que ia perguntar a cada um no final. Tivemos um comentário incrível. Mustafa, realmente é um comentário mais do que uma pergunta, coletivamente avançando de política para a educação, engajamento de stakeholders. E quero pedir no último minuto ou dois, 30 segundos, um comentário rapidíssimo. O que vocês esperam que aconteça entre agora e Natal para Norbert no final do ano e 2023 também? Qual é o próximo passo mais importante que tem que acontecer? Talvez começando com você, Natália. Muito obrigada. No próximo ano, podemos utilizar BPAL e BPAL-M na prática. Por exemplo, na Ucrânia, começamos a usar BPAL, mas em julho de 2022, porque recebemos pretomanida na Ucrânia agora. Estamos começando agora, então, aproximadamente 1.000 cursos de pretomanide temos na Ucrânia agora. Mas começamos a usar BPAL para pesquisa operacional. Nessas condições, será nova pesquisa operacional e todas nossas regiões podem iniciar como pesquisa operacional BPAL e será o primeiro passo. Em julho agora, depois vamos receber a recomendação da OMS sobre BPAL e BPAL-M na prática programática, porque nosso governo não entende se usamos agora na prática rotineira, porque não temos a recomendação da OMS. Temos que ter, então, recebendo, então, por exemplo, em setembro, a recomendação da OMS, nós usamos BPAL na prática também, mas será o segundo passo para nós. E o primeiro passo é BPAL em pesquisa operacional nessas condições.
em julho de 2022. Esse é o primeiro passo. Muito obrigado, Natália. Norberto, a próxima coisa mais importante também. Vamos ter pretomanida para tratar 3.000 pacientes nos próximos 2, 3 meses. E é claro que o tratamento, a aprovação do diretor-geral, mas o plano foi aprovado, então temos financiamento. Precisamos de pretomanide para fazer esse tratamento. Fantástico, então, muito obrigado. Sahu, da sua perspectiva, sim, eu acho que o esquema de 6 meses de BPAL ou BPAL-M será a norma no tratamento de tuberculose multiresistente. Então, peço a todos os países que queiram mudar para esse novo esquema para aproveitar os financiamentos do Fundo Global nos programas. Podemos ajudar a ter financiamento adicional se for necessário. Podemos ajudar se houver questões relacionadas ao que você faz com os medicamentos licitados. Devemos lembrar também que o ano que vem, no início do ano, o novo ciclo de financiamento no Fundo Global começa e muitos países estão se preparando para preparar novas solicitações de financiamento. Utilizem essa oportunidade e estamos disponíveis para quaisquer questões que surgirem. Muito obrigado. Suvanan acrescentou um componente, obviamente, o Fundo Global, todos os ativistas de malária, quanto mais fizemos para mobilizar na reposição do Fundo Global, mais podemos aproveitar os fundos. Então, o mais importante é, então, Mel, para motivar em nível comunitário, de baixo para cima e de cima para baixo, em termos de realmente avançar isso tudo de maneira muito holística, que seja centrado no paciente, isso seja centrada no sistema de saúde, que acaba com a mudança total da mudança na tuberculose multiresistente. E, Luiz, a última palavra. E o mais importante agora, o próximo passo, antes do Natal. Fico muito tão grata pelo apoio internacional para meu grupo e nós estamos sendo muito eficazes com a informação correta. Quando esse esquema BPAL vai acontecer no país, eu acho que é o melhor que vai acontecer. É claro que fortalecimento do sistema de saúde e TB People faz parte também desse processo. Vamos ajudar a levantar essas preocupações que chegam da comunidade e antes do desenvolvimento até 2024, eu espero que possamos realmente instigar a implementação adequada desse programa, esse novo esquema, e nós realmente queremos garantir que todo esse desenvolvimento e envolvimento será com muita apoio dos ativistas e prefeitos locais. Para nós, pacientes, sobreviventes, temos que pressionar a todos para garantir que esse programa seja mobilizado e implementado adequadamente. Então, muito obrigado por isso tudo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos, cada um de vocês, cada um à sua maneira, levantou questões de acelerar e colaborar. Consciência tão animadora e alguém que trabalha mais do lado do HIV, a oportunidade de ver como coletivamente nós pegamos avanços científicos e transformamos em avanços programáticos nesse esquema de tuberculose, COVID e HIV também com PrEP, profilaxia, pré-exposição no HIV, como transformamos isso em avanços programáticos. Temos muitos desafios, então nos deram 60 minutos incríveis e motivação incrível para acelerar juntos. Então, agradeço a todos por terem participado no painel. Quero agradecer a todos os participantes, a Associação de Ativistas, e muito obrigado. Isso é um dos momentos mais desafiantes e mais
oportunos para tuberculose e muitas questões de saúde global. E a TB Alliance pode estar na linha de frente, tornando esse esquema uma realidade para acelerar mais orientação e pesquisa operacional. Então, eu quero agradecer a todos e desejo a todos saúde e segurança e aguardo muitas outras oportunidades em breve e podemos nos ver presencialmente em pessoa, mas estamos na tela remotamente há muito tempo agora e fiquem seguros com saúde, mandem perguntas, comentários para a Aliança e para a Associação de Ativistas e vamos avançar juntos, de mãos dadas.